Boa noite, meu nome é Homero Nunes e este é o Isso Compensa. Eu estou colocando fone de ouvido aqui porque a captação de áudio fica melhor, né? Hoje o papo aqui no Isso Compensa é sobre filosofia, a história da filosofia e os filósofos os mais esquisitos que apareceram por aí. A ideia é falar um pouquinho, fofocar um pouquinho assim, sobre a vida dos filósofos e algumas coisas do pensamento filosófico deles, né? Eu tenho como convidado aqui hoje o professor Matheus Arcaro, estou esperando ele entrar também. Então a ideia é passear um pouquinho aqui na história da filosofia, tá, gente? Nós vamos começar lá na antiguidade e tentar filtrar aqui para vocês essas figuras mais esquisitas pra gente pensar um pouquinho com eles aqui, tá? Meu convidado ainda não apareceu. Ah, agora! Aí, Matheus, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Isso Compensa. É um prazer, viu, tê-lo aqui. Doutor Homero Nunes. Como vai? Beleza? Eu já tô tomando uma aqui, viu? Uai, e eu não? Você acha que não, rapaz? Saúde, né? Saúde. Então quer dizer que nós... Olha que coisa maravilhosa que é a tecnologia, né? Nós estamos em cidades bem distantes, eu aqui com a minha camiseta do Botafogo, resistência antifascista, e você em Belo Horizonte, é isso? Isso mesmo, eu sou atleticano, né? Aqui é galo. Muito bem. Eu dei aula em Minas muito tempo, em Uberaba, você conhece? Conheço. Legal. Dei aula lá há muito tempo em Uberaba. Já peguei meus trem e meus wide lá. Ah, isso aí. Isso pega mesmo, né? Contagioso aqui. Bom. Nossa, mas é uma... eu vou te falar uma coisa. É uma delícia o sotaque mineiro. Uma delícia, meu caro. Que bom que você acha. Você vai escutar, eu acho. Você vai escutar hoje aqui, hein? Ué, mas ainda... Aliás, eu fiquei muito... Vai. Eu fiquei muito honrado com o convite, né? Eu não sei se você já estava fazendo as apresentações iniciais, na hora que eu entrei, assim, sem pedir licença? Não, eu estava falando, contando um pouquinho, que a gente ia falar um pouquinho sobre filosofia e os filósofos aqui da história, os mais esquisitos, né? E um pouquinho das ideias deles aqui. Só isso que eu estava isso aí. Gente, apresentando o Matheus aqui, né, nosso colaborador no Isso Compensa, tudo, professor Matheus, ele é escritor, você já tem 4 livros publicados, né, Matheus? É isso aí, doutor. Você acabou de defender, foi o doutorado, mestrado, o que foi? Não, foi o mestrado, né? O doutorado eu já fiz o convite, aliás, já recebi o convite para o doutorado, mas ainda preciso aprimorar o alemão, né? Ah, isso aí. O seu mestrado foi em filosofia na Unicamp, né? Foi na Unicamp, defendi uma tese que, aliás, tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje, é uma tese que faz a intersecção entre filosofia e literatura, filosofia e linguagem, né? A linguagem no jovem Nietzsche. Então a gente pode falar um pouquinho disso também, se você quiser. Ah, isso, claro. Vamos chegar lá, porque o Nietzsche também é um sujeito bastante esquisito que merece ser... Rapaz, nós vamos falar desse bigodudo, hein, rapaz? Claro. Bom, começando aqui, então, lá na Grécia Antiga, que é a base do pensamento ocidental, como um todo, assim, tá tudo lá, eu fico pensando nisso. Toda hora que a gente fala de alguma coisa, a gente remete à Grécia Antiga. Me lembro de uma frase daquele Alfred Whitehead, que fala que toda a história da filosofia não passa de notas de rodapé na filosofia de Platão. Você já escutou essa frase? Opa, aliás, vamos começar então, que o negócio é como Nietzsche diria, é viver a vida esteticamente. Não tem nada melhor do que filosofia e cerveja, não é? Exatamente. O Platão, ele é o fundamento da filosofia ocidental, mas o Platão não é Platão. Eu não sei se você sabe disso, né? O nome do Platão não é Platão. O nome dele é Aristóteles. Aristóteles. Poucos sabem disso, né? Platão porque ele tinha ombros largos, né? Ele era um atleta, o Platão. Nadador, e aí ficou isso. Nadador, Rico. E ficou com essa alcunha de Platão. Todo mundo conhece só como Platão, né? Mas é Aristóteles. Olha que nome pra gente colocar num filho nosso.
Na época tinha muito assim, né? Anaximandro. Anaxímenes, Anaxágoras, né? Isso aí. Dá até medo de ficar pensando, porque você confunde os nomes com seus alunos, aí você fala um, depois é outro, né? É interessante o Platão, a gente já começando, né? Platão se a gente for pensar, é o primeiro utópico da história, né? O Platão é o cara que inventou a polis ideal, né? E todas, aliás, tem uma obra do Platão, do velho Platão, chamada Timeu, que ele fala da Atlântida, né? A Atlântida é aquela cidade utópica em que não teria guerras, não teria... todo mundo seria guiado racionalmente, seria maravilhoso, né? Então, Platão é o primeiro utópico da história do Ocidente, né? Racionalista ao extremo também, né? E que... ele dizia, aliás, tem uma frase do Platão que resume isso, né? O corpo é prisão da alma. Ou seja, nós só conseguiríamos chegar a esse mundo das ideias a partir do momento que a gente negasse a nossa parte sensível, né? Então, ele usa, inclusive, o mito, a alegoria da caverna para ilustrar isso. Né? Dentro da caverna seria... O Nietzsche vai adorar, né? O Sócrates... Nossa! Eu adoro essas tretas filosóficas, né? Porque o Nietzsche vai dizer que o Sócrates é a cadela da filosofia, né? E o Sócrates vai ser o responsável por distorcer... Apolo ter vencido Dionísio. O Nietzsche vai dizer que o Sócrates vai ser responsável por distorcer o que de fato era a Grécia, né? Nós, segundo Nietzsche, estávamos em decadência no século XIX. Só que essa decadência começou lá com Sócrates e Eurípides, né? O Sócrates e o Eurípides são responsáveis por degringolar o que era o homem trágico, o que era o homem que afirmava a vida, né? O homem pré-clássico é muito mais forte do que o homem clássico da filosofia, né? O Nietzsche arrumou treta com um monte de gente no século XIX por causa disso, né? O livro dele, o primeiro livro publicado, Nascimento da Tragédia, porque assim, ó, o Nietzsche não é filósofo, ele é filólogo. Então acho que vale a pena falar um pouquinho, né? O filólogo é aquele que estuda. Ele foi professor de filologia na Basileia. Filologia, cara. Filologia. O Nietzsche, ele começou a dar aula com 24 anos, né? Muito, muito jovem. E aí, ele escreveu o primeiro livro dele em 72, saiu, O Nascimento da Tragédia. E aí ele trouxe uma tese ousadíssima. Os gregos não são só otimistas, como diziam os românticos. Não. Os gregos têm uma coisa trágica, pessimista. E aí que ele introduziu o lance do dionisíaco, né? A tragédia grega seria uma junção entre Apolo, o apolíneo, que é a harmonia, a luz, e o dionisíaco, que são as trevas, que é a embriaguez, o frenesi. Dionísio é um sujeito interessante. Era um tirano, mas é um sujeito interessante, né? Interessante. Aliás, eu ia começar falando isso. Eu trouxe, antes da gente começar propriamente os filósofos, eu trouxe 3 pressupostos, né? Primeiro que eu não sei tudo sobre os filósofos, né? Nem eu. É óbvio, né? Ninguém sabe, né? Segundo, que é uma coisa que me interessa muitíssimo, que é essa mescla entre realidade e ficção. Um monte de coisa que a gente vai falar aqui, a gente não tem certeza que aconteceu de verdade, não é? Mas isso é maravilhoso, né? A gente tem um monte de fofoca, caras da filosofia, né? E é disso que nós vamos brincar hoje, né? Essa mescla entre realidade e ficção. E terceiro, desmistificar um pouco esses pensadores, né? Os caras eram iguais a nós, eles peidavam, eles cagavam, eles faziam merda, então não tem problema nenhum em achar que os caras também faziam bosta. Um monte de coisa que nós vamos falar aqui dos caras não é absolutamente digno de nota, né? Diógenes em público, né? Ainda. Isso tudo em público. Cara, daria pra gente falar só do Diógenes hoje, né? Mas vamos falar dele, que eu acho que ele é interessantíssimo, vamos né? Vamos pensar no Heráclito, por favor, aqui, que é então vai. o Heráclito de Éfeso, aquele lugarzinho da Jônia, né, da Magna Grécia, que hoje é a Turquia. E que esse lugar, né, Éfeso, era interessante, porque era uma cidade muito próxima a Mileto, onde teve a famosa escola de Mileto. Os primeiros filósofos, né? Tales, por exemplo, né? Famosa escola de Mileto. E ele ficava nessa cidadezinha de Éfeso, ao lado de Mileto, mas rival, e ele foi um sujeito que ele desdenhava daquele pensamento, da escola de Mileto e de toda a filosofia, dos pensadores, disso tudo. Nossa, o Heráclito, cara, ele era conhecido como o obscuro, né? Porque ele escrevia só em
em aforismos, né? Mas não aforismos obscuros mesmo, né? E aí, ele descia o cacete em todo mundo que tinha escrito antes, né? Não precisa ser... Tem uma frase que eu me lembro de cabeça agora. Não precisa ser muito interessante. Exildo já nos mostra, né? Ou seja, ele descia o cacete em todo mundo. Eu tenho uma frase dele que também está aqui no Bertrand Russell, História da Filosofia. Eu vou ler aqui rapidinho também, aqui, tá? Leia. Ele fala assim, os efésios, cada um dos seus adultos, fariam por bem enforcar-se, deixando cidade para os jovens imberbes. Expulsaram, afinal, aí ele continua nessa toada, assim, né? Mas ele fala isso, que as pessoas deveriam se enforcar. Eu tenho uma frase específica aqui que eu faço questão de ler também, já que você pegou a sua aí, eu vou pegar a do Heráclito especificamente, sobre outros pensadores. Então, aspas, né? O muito aprender não ensina a ter inteligência. Se assim fosse, teria ensinado Exildo e Pitágoras. Ele descendo o cacete no Exildo e Pitágoras, falando, velho, esses caras não são inteligentes, né? É a continuidade dessa frase que eu tava aqui, que ele fala isso. Acho que é isso mesmo. Que o conhecimento de muitas coisas não ensina o saber. Caso contrário, tê-lo-ia ensinado a Exildo e Pitágoras, bem como a Xenófanes. Xenofonte e Hecateu. É isso mesmo. Não, e ele era chato, ranzinza pra caralho, né? Só que, talvez a coisa mais impressionante do nosso querido amigo Heráclito é o modo como ele morreu, né? Não sei se você sabe, você sabe como ele morreu? Eu sei que ele vai virando ermitão, né? Vai morar no meio do mato e começa a ir cada vez mais profundo nesse meio do mato e depois, como é que é? Aí ele some. Eu vou te falar que eu vou falar que isso aí é maravilhoso. Você pode falar, eu falo isso para os meus alunos, você pode falar para sua mãe que hoje você aprendeu sobre um filósofo que literalmente morreu na merda. Ele vai embrenhando no meio do mato, alimentando mal. Não, ele morreu na merda de verdade. Olha só, ele tinha excesso de água no corpo. Aí ele foi procurar um curandeiro, e o curandeiro falou, ó, é muito provável que se você se mergulhar no estrume, essa água, essa hidropsia, ela vai evaporar. O que ele fez? Olha só, um dos caras mais inteligentes da Grécia Antiga mergulha, ele fica atolado na merda até o pescoço, pega uma infecção e morre. Ele morreu porque ele ficou mergulhado na merda, mano. Esse é legal, né? E ele era inteligente. Não, inteligentíssimo, tá vendo? Então, se você, meu amigo que tá nos assistindo agora, se você tem medo de morrer na merda, fique tranquilo, porque o Heráclito morreu na merda e ele entrou pra história, não é? Pode ficar tranquilo. O Heráclito, ele tem umas coisas interessantes do pensamento dele, sobretudo essa coisa que é muito atual, né? Essa história do tudo flui. Me lembra muito o Bauman com essa história do líquido, né? Muito assim, do Heráclito, que tudo flui, tudo muda, não se pode entrar no mesmo rio duas vezes. Isso é interessantíssimo. É bobo até nos manuais de filosofia, mas é interessantíssimo. Mas você sabe uma... Vai lá, Matheus. Fala, não pode falar. Você sabe uma coisa que eu costumo dizer, cara, que o embate entre Parmênides e Heráclito vai marcar a história do Ocidente e até hoje acontece esse embate entre... Porque assim, ó, quem que é o grande sintetizador disso? É Platão. Platão vai dizer, olha, tudo bem, o Heráclito estava certo, existe algo que muda, algo que flui, só que ele chamou isso de mundo sensível, que é inferior ao Parmênides, entre aspas, que ele colocou no mundo das ideias. Não é? O Parmênides foi o homem do ser, do eterno, do imóvel, do imutável. Se você for perguntar ali para Dona Maria ou para o seu João na esquina, eles são platônicos sem saber quem é Platão. Porque eles acreditam em uma instância que é passageira, que é efêmera, em outra instância que é imutável. Provavelmente eles chamam isso de Deus, de alma, não interessa o nome. Mas esses dois senhores, Parmênides e Heráclito, moldaram a história do Ocidente até hoje, né? O Parmênides que era de uma cidadezinha no sul da Itália chamada Eleia, né? Parmênides de Eleia, também da Magna Grécia. Eu estou marcando isso aqui porque muitas vezes a gente fala de filosofia grega, dessa coisa, a gente imagina em Atenas, né?
Mas a máquina cresce que nós estamos falando aqui, vai muito além. Atenas ainda não é o centro, né? Vai começar a ser com os sofistas e o Sócrates. Aliás, uma coisa interessante. O velho Parmênides, ele tinha 65 anos, ele foi para Atenas e encontrou um jovem lá que já estava desviando os jovens, chamado Sócrates, né? O Parmênides velho e um jovenzinho Sócrates. Porque quando a gente fala de história da filosofia, parece que a gente está falando de algo estanque. Não, né? As coisas estão interseccionadas, né? As coisas elas são fluidas, né? Então, o pré-socratismo não acabou porque o Sócrates nasceu, evidentemente, né? Mas o Parmênides é interessante, uma história dele, que ele dizia que o movimento é ilusório, né? Não existe movimento. E aí tem um discípulo dele, o Zenão, que tentou provar isso com o paradoxo da flecha. Você conhece essa, né? E muita gente tirava sarro no Parmênides e no Zenão, passavam correndo na frente do Parmênides e falavam: olha, Parmênides, eu tô me movendo, cara. Ele ficava putaço, né? Porque ele falava todo grave, né? Não, você não está enxergando com os olhos da razão, né? Porque os sentidos são enganadores para o Parmênides, né? Mas a razão diz que nada muda. Tudo é eterno e imutável. O ser é eterno, imutável, atemporal, perfeito e pleno. O Moraes, aqui, o nosso Moraes, falou aqui, né, que o cristianismo é o platonismo para as massas. Quem que é essa uma frase do Nietzsche. Essa é do Nietzsche também. Essa é do Nietzsche. O cristianismo é o platonismo para as massas, tá no Além do Bem e do Mal, se eu não me engano, ou Crepúsculo dos Rios. Acho que tá no Além do Bem e do Mal. E ele fala o seguinte: velho, o que nós conhecemos como cristianismo nada mais é do que uma vulgarização do platonismo. Porque Platão foi o responsável por dividir em mundo das ideias e mundo sensível. Agostinho, que é o sistematizador do cristianismo, ele pegou o que o Platão chamou de mundo das ideias e chamou de cidade de Deus. Pegou o mundo sensível e chamou de cidade dos homens. E aí nós tivemos essa dicotomia que o Platão instaurou, digamos, revestida, travestida de cristianismo. Então, o Nietzsche quer dizer isso. O Platão é o primeiro a dividir o mundo. E aí, depois, todo o cristianismo vem na esteira dessa divisão. Santo Agostinho, que era um sujeito interessante também, né? Rapaz, o Agostinho... dele era um depravado, maluco. Não, vamos então falar do Agostinho. A gente vai indo e voltando na história da filosofia, não tem problema, né? Agostinho, ele foi literalmente putão até os 33 anos, não é? Ele... Tem uma frase do Agostinho que eu acho que é maravilhosa, né? Ele já tinha... ele estava flertando com o cristianismo, né? E aí ele disse o seguinte: Pai, livra-me do pecado, mas não ainda. Essa é ótima. Não ainda, eu tô muito jovem, não é? O Agostinho, ele primeiro se converte ao maniqueísmo, depois que ele vai se converter ao cristianismo, né? E o maniqueísmo é a religião dos maniqueus, que acreditava em duas instâncias, duas forças da natureza, que são o bem e o mal. Só que depois, quando ele se converte ao cristianismo... O Heráclito, que nós acabamos de falar aqui também, da questão dos opostos. Sim, um evento do pensamento do Heráclito é que tudo está em constante guerra, né? Tudo está em constante conflito. Muito bem. Aí o Agostinho se converteu depois ao cristianismo, mas aí ele não podia mais aceitar a existência do mal, né? Porque Deus não poderia ter criado o mal, porque Deus é pleno de bondade. E aí nasceu o famosíssimo conceito... Nasceu não, né? Já estava em Paulo, mas foi, digamos, sistematizado o conceito de livre-arbítrio, que é o alicerce, né, da religião, do cristianismo, né? Do catolicismo. Muito bem. Bom, nós estamos indo a muitos passos largos aqui. Vamos voltar um pouquinho ainda lá em Atenas. Vamos lá. Com o Sócrates, né? Que você estava falando aí. Que o Sócrates também era um sujeito esquisitaço, né? Muito feio, né? Horroroso, feioso. Horroroso. O apelido dele era o monstro, né? Maltratado. Ele era um monstro. Só que... um gênio, né? Mas calvo, narigudo, barrigudo, tinha as pernas tortas, estranho. Dizem que o Sócrates usou a mesma roupa durante toda a vida adulta, gente. A mesma túnica durante toda a vida adulta. Beberrão, né? O Sócrates tem várias histórias, né? A primeira é que ele tinha um embate muito sério com os sofistas, e ele xingava os sofistas porque os sofistas ganhavam dinheiro ensinando filosofia, né? E aí os sofistas, ele chamava os sofistas de prostitutos do saber. Somos nós hoje, né? Nós somos prostitutos do saber hoje, né? O que é isso, caralho?
Aí, velho, o Sócrates, ele era feio pra cacete, mas ele era o mais amado entre os seus discípulos. Nós sabemos, né? Você e eu sabemos que na Grécia os jovens se iniciavam intelectual e sexualmente com seus professores. E o Sócrates era o mais requisitado para esse tipo de serviço. E olha que interessante, ele era feio pra caramba e todo mundo queria se iniciar com Sócrates, para sermos generosos, né? E ele tinha um caso, dizem as más línguas, olha só, nós fofocando aqui, né? Ele tinha um caso com Alcibíades, né? Ele tinha um caso com Alcibíades. A mulher dele, Xantipa, reclamava que o Sócrates não chegava, ele não comparecia, se é que você me entende, não é? E aí ela ficava putaça, porque o Sócrates ficava longos períodos longe de casa, né? Não trabalhava, ele saía para filosofar. Dinheiro, voltava sempre bêbado, e quando voltava daquele jeito. Então, assim, era um ótimo marido. E aí... Marido terrível. Isso, aí ele não comparecia, a Xantipa ficava loucaça da vida, mandava ele embora, ele voltava, não sei o quê. Ele era 40 anos mais velho que ela, né? Ele era bem mais velho, né? Ela também... E aí, dizem que ela tem se interessado pelo Sócrates, né? Ela é um jovem... Mas o cara era um gênio, né? O cara era popular pra caramba, né? E outra, né, bicho? Ele era muito, muito carismático, né? Ele, porra... Dizem que ele parava, quando ele tinha uma grande ideia, ele parava e ficava horas na mesma posição. Na mesmíssima posição. Ele ficou, inclusive, queimou os pés já em posições assim, porque ele não andava enquanto ele não tinha a eureka dele, né? Aliás, falando em eureka, você já viu um videozinho do Monty Python chamado Futebol dos Filósofos? Você já viu essa? Mas já publicando isso com texto já, é sensacional. É massa demais, né, cara? É isso, né? Os filósofos lá do... Olha só, Matheus, a Vivian, que entrou aqui agora, falou que só faltou o Sócrates ser pobre. Era pobre! Muito pobre! E o Sócrates falava para todo mundo assim, eu tenho uma prova irrefutável da minha honestidade. A pobreza. A pobreza. Sócrates. Exatamente. Pobre. Não trabalhava. Ele era muito pobre, mas e criticava quem ganhasse dinheiro, hein? Isso é importante. Ele criticava muito, né? E aí, para terminar esse tópico Sócrates, nós sabemos que ele foi condenado à morte, né? Ele teve a oportunidade de fugir, isso é importante ressaltar, só que ele quis morrer, né? Ele quis tomar a cicuta porque se ele fugisse, ele estaria assumindo a própria culpa, que ele não tinha. Também, ele foi condenado, cara. 70 anos, nunca trabalhou na vida. Ele fugiu pra onde? Fazer o quê? Né? O que ele ia fazer? Mas, ó, o Sócrates, ele foi condenado por basicamente dois grandes erros, entre aspas, né? Cultuar falsos deuses, que era o daimon, a voz interior da mente dele, que não era um deus, né? E doutrinar a juventude. Eu fico imaginando lá, né? Eu fico imaginando os atenienses lá com placas levantadas, né? Atenas sem partido, não sei o quê. Sócrates doutrinador, esquerdista, comunista do caralho, é isso, né? E não, né, velho? Ele simplesmente iniciava, pelo menos essa é a versão que eu tenho, né? Ele iniciava os jovens no pensar, né? Ele iniciava os jovens na dúvida, exatamente. Não aceita nada como verdadeiro, duvide das coisas, duvida de tudo. Isso já era Tanto é que... subversivo demais, né? Como duvidar? Subversivo. E outra, né? Ele mesmo falava que ele não sabia de nada, né? Só sei que nada sei. E ele era um maieuta, né? Maiêutica em grego é parto. Ele fazia o parto das ideias que já estavam dentro de você, né? É interessantíssimo isso. O Sócrates, né? O pessoal tá rindo aqui do Sócrates, mas ele tem passagens sensacionais. Eu separei mais uma aqui, Matheus, que é do Cioran. Emil Cioran. Emil Cioran, sim. Olha só. Assim, maravilhoso. Enquanto preparavam a cicuta, aprendia Sócrates uma canção na flauta. Para que te servirás? Lhe perguntaram. Para sabê-la antes de morrer. Ouso recordar as respostas que os manuais banalizaram, pois ela me parece a única justificação séria da vontade de conhecer, que se dá até mesmo às portas da morte, ou em qualquer outro momento qualquer. É sensacional, né? É bonito demais. É lindo, né? E mais uma do Nietzsche também, tá? Já que eu tô com ela na mão aqui. Um forasteiro que dizia ser capaz de ler rostos passava por Atenas.
ao se deparar com Sócrates, foi logo dizendo que ele era um monstro, que em seu interior abrigava todo tipo de vícios e desejos malignos. Sócrates apenas respondeu: o senhor me conhece. Esse é do Nietzsche no Crepúsculo dos Ídolos. No Crepúsculo, né? Porque o Nietzsche é um grande crítico do Sócrates, né? Mas vamos continuar na Grécia Antiga, né? Porque ainda nós não falamos de Aristóteles, né? O velho Ari. E o Ari, ele era uma coisa da biografia do Aristóteles, ele não era ateniense. Isso é uma coisa importantíssima, né, cara? Macedônio. Porque ele era ele era estagirista, né? Ou estagira. Porque nós sabemos como um ateniense recebia um não ateniense, né? E ele continuou sendo, aliás, ele conseguiu ser um dos maiores pensadores da antiguidade. Exeno, né? Mateus? Exeno, a palavra que refere a estrangeiro, que hoje a gente fala de xenofobia. Exatamente, era o meceno, né? Meteco, né? Era, exatamente. Exeno. É o meteco. Isso aí. E o apelido dele, ele tinha alguns, né? O apelido dele era Peripatético, né? Aliás, tem uma série do Netflix, né, que eu indico aqui para quem quiser assistir, o Merli. Você já viu essa série? Já postou lá no Isso Compensa? Eu já vi, eu confesso, assim, não vi tudo, não, mas confesso que eu fiquei meio decepcionado, eu achei meio malhação. Mas é uma espécie... Então, mas é uma malhação, é para isso. O objetivo é ser uma malhação filosófica, né? É para adolescente e tal. Mas eu sempre indico para os meus alunos. E a turma do Merli chamou Peripatéticos, né? Ele chamou a turma dele de Peripatéticos em homenagem ao Aristóteles, que era o andador, né? Ele filosofava andando, cara. Ele dava aula andando. Isso é maravilhoso, não é? Tem estudos fisiológicos que comprovam que o exercício, ao mesmo tempo da meditação e do intelecto, fazem o intelecto agir mais rápido, saca? Então o Aristóteles já sabia disso. Mateus, e tinha uma coisa também, né? Assim, diferente do Platão, o Aristóteles era um cara da observação. Então ele andava pelos bosques, pelos lugares, observando as árvores, os pássaros, a água correndo, tudo que estava em volta interessava, né? O mundo sensível. Ele foi professor. Então. Ele foi professor. Aquele quadro do Rafael, que já caiu em várias provas, né? A Escola de Atenas, Platão apontando para cima com o dedo e Aristóteles para o chão. É um resumo excelente do embate dos dois. Mas o Aristóteles, cara, ele foi preceptor do Alexandre, o Grande, né? E quando o Alexandre se tornou o grande imperador, depois que o Filipe, o pai dele, morreu, o Alexandre enviava materiais botânicos, né, ou de animais, para o Aristóteles catalogar. Tudo, né? Porque o Aristóteles era um grande cientista. Se ele vivesse hoje, além de filósofo, ele seria um cientista. Porque ele é o primeiro grande sistematizador da história da filosofia. Ele é um cara sistemático pra caramba, né? Ele é um cara que, e a gente, por falar em sistemático, logo o Kant vem na cabeça. A gente vai falar dele, né? Mas o Aristóteles era esse cara. Só que o final da vida dele foi triste, justamente por ele ter sido professor do Alexandre, né? Nós sabemos que o Alexandre invadiu a Grécia, né? O Filipe, depois o Alexandre. E aí depois o velho Aristóteles foi tido como um suspeito político, né? Ele teve que fugir de Atenas. E se suicida também, assim como Sócrates, né? Com a cicuta. Ele morre numa cidadezinha chamada Calcis, se eu não me engano, não é? Acho que é Calcis que chama, né? Acho que sim, não lembro direito. Eu tô falando da cicuta, que eu sempre venho à mente uma historinha, Matheus, assim, que um dia um aluno escreveu na prova que o Sócrates tinha se matado tomando suquita, sabe? E eu nunca perdoei esse aluno, porque toda vez que eu falo da cicuta, eu conto essa historinha e falo, olha, gente, faz associação. Não é suquita, é cicuta. E os alunos não... Você não deu 10 para esse cara? Não, na verdade, eu não tirei ponto por causa disso, né? Mas o que eu disse a ele foi que suquita mata, mas demora mais. Do que demora, ele mata, né? Mata. Por isso que... demora, mata. Demora anos, né? Um pouco mais. Bom, vai. Qual pensador você quer tratar agora ainda da Grécia? Falando do Aristóteles e do Alexandre o Grande, vou entrar com o Diógenes, então, né? Porque o Diógenes é um cara interessante. Ele é contemporâneo do Aristóteles. Aliás, contemporâneo de Platão. Platão era 20 anos mais velho que ele, né? E discípulo de Sócrates. Discípulo de um discípulo de Sócrates. Ele odiava o Platão porque ele dizia que o Platão distorceu o pensamento socrático, não é? Esse negócio. Aliás, o Diógenes, velho, eu fico pensando
Se hoje a gente Da encontrasse lamparina, Diógenes... tem alguém falando aqui, da lamparina, ele mesmo. Então, é da lamparina. Nós vamos falar da lamparina e do barril. Tem um monte de gente comentando aí. Você tá vendo aí os comentários, cara? Tô vendo. Então, o Diógenes, cara, vamos começar com o ódio dele ao Platão. Eu costumo brincar, se a gente encontrasse hoje o Diógenes na rua, a gente daria uma esmola pra ele, porque, velho, ele era literalmente um mendigo, né? E a gente desdenha dos mendigos que estão na praça, mas podem ter gênios ali. Aliás, isso é uma outra conversa. Mas o Diógenes, ele andava com uma lamparina, com uma lanterna de dia, perguntando: onde está o homem de Platão? Onde está o homem de Platão? Que é aquele homem metafísico platônico, porra, não serve pra nada, né? Nós estamos aqui agora, a Grécia estava fodida naquele momento. E nós estamos procurando um homem metafísico, a metafísica não serve pra nada. É isso que ele brincava com a lamparina, buscando esse homem platônico, né? O Diógenes, ele não só tinha birra com Platão, mas com os acadêmicos. E isso é interessante, sabe? Porque ele ria dos acadêmicos, né? Ele debochava dos acadêmicos. E eu fico pensando, como atual é isso, né? Quão atual é o Diógenes? Nossa, nem me fala, né? Que falta faz um Diógenes nos dias de hoje. Um deboche, né? Um deboche. Porra, um deboche. O Nietzsche era um debochado também, né, cara? Debochado da história da filosofia. Só que a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu sempre falo, né? Porque debochar não significa a gente desdenhar, por exemplo, do pensamento científico. Não é isso, né? Claro nós estamos vendo o Brasil. Não, claro que não. Nós estamos vendo o Brasil passar por um momento nós estamos obscuro, falando, né? falando aqui do ego, né? E dessas coisas que atrapalham todas. O ego da academia. Todo mundo, gente, professor, acadêmico, todo mundo acha que é inteligente demais. Acho que demais. Acho que é mais inteligente que o outro. Eu costumo brincar assim, que todo mundo é equivocado, entendeu? Porque o mais inteligente entre aqueles que estão ali sou eu. Não é assim que a gente fala? Porque as pessoas pensam isso mesmo. Então, o Diógenes debochava dos acadêmicos, da academia, do Platão. Tem uma passagem que o Platão falava que o ser humano era um bípede sem penas. E o Diógenes aparece ele estava frando depenado, ele falou: tá aqui seu homem, Platão. Exatamente. Aliás, eu esqueci de uma do Aristóteles boa, cara. O Aristóteles foi discípulo do Platão, e aí ele não concordava com a divisão do mundo, né? O Platão ainda era vivo, o Aristóteles abriu o Liceu depois. Rival, e aí tem uma passagem que ele... uma escola rival. Aí ele falou o seguinte, uma frase. O Aristóteles: eu sou amigo de Platão, mas sou mais amigo da verdade. E aí o Platão respondeu mais pra frente, né? Nós criamos os potros e quando eles crescem, eles nos dão coices. Pois é, né? É literal. Mas voltando ao Diógenes. O Diógenes, além da lanterna, é muito famoso pelo barril, né? O barril. O Roberto Bolanhos, criador do Chaves, ele deu uma entrevista, se eu não me engano, em 2000 e 2002, falando que a inspiração dele para criar o personagem no barril foi o Diógenes, o cão, né? O Diógenes é o representante máximo do cinismo, né? O cinismo, que é a escola que fala que nós temos que viver como um cão. Viver o presente, viver o aqui e agora. Cagar literalmente nas instituições. E o literalmente é literalmente mesmo, não é? Ele foi acusado, né, de obscenidade, de defecar no teatro. Ele cagava. Ele cagava nos lugares. Ele cagava nos lugares que ele achava que não era um pensamento, digamos, propício, né? Ele cagava em praça, ele cagava no teatro, ele cagava em tudo quanto é lugar, velho. Eu acho massa. Eu costumo brincar nas minhas aulas, Homero, que os cínicos são os primeiros anarquistas da história, né? Os primeiros total. Jogar tudo pra... Se os epicuristas são os primeiros hippies, os cínicos são os primeiros anarquistas, que joga tudo pro alto e fala: velho, foda-se tudo e já era. Não tem que respeitar religião instituída, não tem que respeitar as instituições, a moral vigente. Tem uma frase do Diógenes que eu acho que resume isso. Viver bem é bastar-se a si mesmo. Né? Eu tenho que bastar a mim, cara. Isso é... E aí, para ilustrar duas historinhas do Diógenes que eu acho que são maravilhosas, né? Maravilhosas. A primeira, com o Alexandre, né? O Alexandre começou a ficar muito, assim, incomodado com a fama que o Diógenes estava começando a ter, e aí ele reuniu alguns homens e foi ter um papo, né, com o Diógenes.
E aí o Diógenes estava lá estirado na praça, perto do seu barril, né? Tomando o seu sol. E aí o Alexandre, ironicamente, se curva e diz: posso ajudá-lo em alguma coisa? E aí ele responde pro imperador, né? O imperador era só baixar o dedo que matava ele, né? Pode. O senhor pode sair da frente do meu sol. Falar isso pro imperador, né, mano? Que é pedir para morrer, né? Mas lá na frente, o Alexandre foi perguntado: se você não fosse Alexandre, você seria quem? Eu seria Diógenes. Eu gostaria de ser Diógenes, né? Eu gostaria de ser Diógenes, exatamente. E a segunda história, que eu acho que serve para nós hoje, cara. Vocês conhecem essa das lentilhas ou não? Não, fala para nós aí. Eu tenho mais uma dele também. É o seguinte. Alexandre, mas fala no lentilha. Um amigo dele chegou para ele e ficou puto, assim. Tava puto com ele e falou: cara, você só come lentilha todo dia, né? Só come a mesma coisa todo dia. Se você aprendesse a bajular o rei, você não precisaria se alimentar de lentilhas todo dia. E aí ele responde pro amigo: e se você se contentasse com lentilhas, você não precisaria ficar a vida inteira bajulando o rei. Isso é o pensamento cínico, né, cara? É sensacional. Porque assim, a gente... Tem um com o Alexandre, que ele chega assim, ele estava revirando uns ossos humanos, e o Alexandre chega e fala: o que você está fazendo aí, Diógenes? Ele fala: eu estou procurando os ossos do seu pai, mas não vejo diferença nenhuma em relação aos ossos dos escravos. Olha. Então, isso é uma coisa novíssima na história da Grécia, né? Você é professor de história, não é? Uhum. O lance da escravidão, né, cara, que era natural para os gregos, né? E os cínicos eram veementemente contra a escravidão, né? Diógenes, ele se colocava, ele se posicionava, né? O Aristóteles, que era um dos maiores pensadores, ele justificou a escravidão pela natureza, né? E os cínicos não, cara. Os cínicos introduzem essa coisa contra a escravidão, que é uma coisa muito moderna, né, velho? É a primeira vez, né, que algum pensador vai falar contra a escravidão é com o cinismo. Abertamente foi cinismo, né, cara? E eu acho que aquela história que virou capa de Facebook, né, Carpe Diem, sabe? Aquela coisa que a gente tatua gigante nas costas, nem sabe o significado. Nasceu com os cínicos, né? Aproveitar o dia. Porque o Diógenes falava: o significado da palavra preocupação, você já parou para pensar, né? É estar ocupado com algo que nem aconteceu ainda, mano. Não faz o menor sentido. Então vamos nos ocupar ao invés de nos preocupar, né? Tem outra passagem. O Diógenes é cheio dessas coisas, tá, gente? A gente sabe disso por causa de um pensador romano, xará dele, Diógenes Laércio, que escreveu muito sobre Diógenes de Sinope, né? Ele tem uma outra passagem que ele não tinha nada, né? Morava no barril e tinha lá um manto, um cajado e um copo, né? Uma taça para ele beber água. E que ele chega na praça e vê uma criança bebendo das próprias mãos na fonte, né? E na hora que ele vê essa criança bebendo pelas próprias mãos na fonte, ele pega a taça dele e joga fora. Fala: olha que peso morto que eu estou carregando se eu posso beber com as minhas próprias mãos. É o sujeito do desapego também, né? Não se apegue às coisas. Eu sou feliz por quê? Porque não tem nada que você possa me tirar. Exato, né? E hoje, cara, se tem algum aluno assistindo a gente, né? O Diógenes é uma ferramenta importantíssima para a gente escrever redações, por exemplo, sobre consumismo, né? Sobre o que nós estamos fazendo da nossa própria vida, né? É uma reflexão importantíssima nos dias de hoje, né? Tem uma frase do Heidegger, cara, que eu sempre uso nas minhas aulas. Uma coisa é estudar o que os filósofos disseram. Outra, bem diferente, é dialogar com eles. Nós temos que dialogar com esses filósofos, né? E é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos introduzindo ideias com a parte das brincadeiras, mas, porra, o cara tá falando 2.400 anos atrás coisas que tem muito a ver com a gente hoje, né, velho? Não, e assim, né, gente? É importante dizer que o cínico, esse lado pejorativo, que a gente chama as pessoas de cínico hoje, né? Cínico é aquele que fala assim: coitados, né? Não é? É aquele que debocha do sofrimento alheio e tal. Tem a ver lá com o cinismo lá de trás, mas quando a gente fala desses cínicos aqui, não é esse lado pejorativo. Então, uma coisa que eu adoro é a etimologia, né? E sim, o cínico de hoje, eu acho que chega a ser o oposto do que era o cínico grego, né? Porque o cínico de hoje é aquele cara que dissimula, que não fala o que pensa. O cínico é o contrário, o cínico grego, né? O cínico joga na lata, mano.
Porque kinikos é como é cachorro, né, em grego. Então, eu acho que é o oposto. Não sei como que se transformou no seu oposto, né? Mas, enfim, eu acho que não tem absolutamente nenhuma relação com a palavra original eu acho do que bagulho. tem a ver, assim, com essa coisa que o próprio Diógenes dizia, né? Que eu não devo sofrer por causa dos outros, né? Por causa do sofrimento do outro. Que aquilo vai ensinar ele de alguma forma, que aquilo vai ter alguma coisa que vai ser importante para ele. Que o sofrimento faz parte da vida. A decepção, né? Essa coisa toda, né? Faz parte da vida sofrer. Então eu não devo me comover pelo sofrimento do outro. Então acho que tem mais um pouquinho por aí, sabe, assim. Quando o outro está sofrendo, tadinho, né? Precisa passar por isso, tá? Mas é um sentido pode ser deturpado do que era assim. É deturbado, eu acho, né? Enfim, vamos partir para a modernidade? Vamos. O que você quer? Vamos falar de Descartes, então, que é outro esquisitaço. Vamos, mas eu quero só falar uma coisa do Tomás de Aquino, cara. Tá bom, e aí a gente. Tá bom. E depois a gente vai pro Descartes. Nós temos só 10 minutos, viu, Matheus? Olha o papo bom como é que é. Nossa! Que é isso, cara? Não dá pra, não chegamos nem no século XX ainda, né? Vamos ter que pular um pouco aqui. Olha só, cara. O Tomás de Aquino era obeso mórbido. Eu não sei se você sabia disso, né? E, cara, os santos não podem ser gordos, né? Eles são, tipo Jesus, né? Jesus, ele virou, ao longo da história, um surfista californiano, né? Ele é completamente diferente do que, de fato, ele foi, né? Nas ilustrações. Um homem do Oriente Médio, lourinho. De olhos azuis e cabelo loiro, Então, o Tomás de Aquino, ele não é retratado gordo, mas ele era um obeso mórbido. Tem uma história que é verdadeira, essa é verdadeira, que ele precisou cortar a mesa dele em semicírculo, porque ele não estava cabendo mais na mesa para escrever, né? E uma história que, quando ele era adolescente, os irmãos deles trancaram ele no quarto com uma prostituta. Ele achou que era o capeta, né? Ele achou que era o capeta, ele implorou, depois que a prostituta saiu, ele implorou pela castidade depois, né? Ele ficou traumatizado, né? Se Freud já tivesse vivo essa hora, poderia fazer uma análise no Tomás de Aquino, né? Agora podemos ir pro Descartes. Bom, Descartes tem um monte de história, né, cara? Ele é esquisitaço, né? Estranho mesmo. Esse sujeito do racionalismo moderno, estranhíssimo. Ele era um sujeito que viajava muito, mas que não gostava de seres humanos de jeito nenhum, né? De relações. Não gostava. E outra, se você pegar os retratos, né, as pinturas do Descartes, ele parece o latino em começo de carreira, né? Você lembra daquela "Oh baby, me leva"? Aquela coisa? O Descartes, ele primeiro, vamos lá. Ele se alistou no exército do Maurício de Nassau, do príncipe holandês. Quase que ele foi convocado para invadir o Brasil. Olha que coisa, né? Você pega o Catatal, do Leminski, o Descartes é o protagonista, né? Do romance do Paulo Leminski. E uma coisa estranhíssima, ele gostava de mulheres vesgas, estrábicas. Ele tinha tara em mulheres estrábicas. Ele confessou isso, né? Um adolescente que ele foi apaixonado, ele era vesgo e depois ele só conseguia gostar de mulheres vesgas. Tem uma história assim que ele nunca acordou cedo, né? Nasceu rico, tinha dinheiro, nunca trabalhou e nunca acordou cedo. Né? E que quando ele alista no exército, eles queriam que ele acordasse cedo. Eu acordar cedo. Tem uma pior em relação a acordar, porque ele morreu por causa disso, né? A princesa da Suécia, né? Manda chamar ele, queria que ele acordasse cedo. Ele foi convencido a dar aula para a princesa da Suécia, pela rainha, né? E só que ela fazia questão, meu caro Homero, de que as aulas fossem às 5 da manhã, mano. Então você imagina o inverno da Suécia às 5 da manhã. E outra, eu fico pensando, a mulher é rainha, mano. Pra que acordar 5 horas da matina, mano? Que é isso, velho? Um filósofo acordar 5 da matina. Acontece que, no inverno rigoroso, ele pegou uma pneumonia e morreu. Ele morreu de pneumonia, cara. Eu acho que ele morreu de banzo, sabe? Assim, de tristeza de ter que acordar cedo. Banzo, igual morriam os índios aqui no Brasil.
Pode ser, viu? Outro cara que morreu também relacionado ao frio foi o Bacon, Francis Bacon. O Bacon é o pai do método científico, né? O pai do empirismo. E ele estava fazendo uns estudos de congelamento de frango e ele também morreu de pneumonia. Ele pegou ele queria fazer um experimento com os frangos durante o inverno rigoroso da Inglaterra e também morreu de pneumonia. Dois filósofos da modernidade. A Vivi tá falando que às 5 da manhã tá indo dormir, né? Os filósofos. Porra. Pelo amor de Deus. 5 horas tá indo tá dormir, louco, né? Não é de acordar, não. Isso não é humano, não. Bom, o Descartes ele era tão maluco, sabe, gente, assim, que ele escreve isso, né, lá no discurso do método, é autobiográfico, que um dia aí ele passa a fugir da guerra. Ele quase foi para a guerra, não foi, ele passa a fugir da guerra. E ele está lá numa casa lá que ele alugou, e ele vai para uma estufa. Né? Dentro dessa estufa ele tem lá o insight dele para ele falar dessa coisa do penso logo existe. E que é uma loucura. Do código. Do código. É uma loucura. Aliás, o próprio Nietzsche fala isso, né, cara? A história da humanidade... O Foucault vai falar que o Descartes inventou o sujeito, né, cara? Ele inventou esse sujeito pensante que nós acreditamos até hoje, né? Nessa dicotomia entre mente e corpo. É uma doideira sem tamanho, né? Acreditar que existe uma mente e é possível que existam mentes sem corpos, né? Em termos teóricos. Não, a loucura dele toda, que ele chega assim, gente, para todo mundo que está aqui, ele fala assim, quem diz que nós estamos aqui agora? Quem garante que agora eu estou aqui conversando com o Matheus e vocês aqui nessa live? Isso pode ser um sonho que vocês estão tendo dormindo, pode ser um delírio. Eu posso estar numa cama aos 90 anos, em delírio de Alzheimer, achando que eu estou aqui falando com o Matheus uma hora dessa. Quem garante que é verdade? Eu posso ter comido um cogumelo ali do jardim e tá aqui delirando que isso aqui está existindo. O que garante? Mesmo que isso tudo seja mentira, a única certeza que eu tenho é que a minha mente está pensando sobre isso. E se eu estou pensando sobre isso, eu existo. Né? Ou seja, o pensamento garante a minha existência. Isso é espetacular. É espetacular, né? E dizem que ele... Aliás, vários filmes de ficção científica se pautam nesse argumento cartesiano, né? Da impossibilidade de saber se eu estou sonhando ou acordado, né? Desde Matrix até A Origem, com Leonardo DiCaprio, né? São filmes maravilhosos que partem dessa premissa. Cara, eu não sei se eu estou acordado ou estou sonhando, bicho. Eu não tenho como saber disso. É maravilhoso isso, não é? Então, eu duvido de tudo. Eu não sei se é cogumelo, se é LSD, se eu estou esquizofrênico, internado no hospício, se eu estou demente de Alzheimer uma hora dessa, lembrando aí dessa época. Mas é isso que você falou, né? Eu posso duvidar de todas as coisas, mas existe uma coisa da qual eu não posso duvidar, que é o ato de duvidar. Então, se eu duvido, eu penso, e se eu penso, eu existo. É maravilhoso o raciocínio, né? Maravilhoso. Maravilhoso. E depois, tá, gente, disso aí ainda, o Descartes a gente continua viajando para todo quanto é lado, e ele alugava uma casa, por exemplo, no interior da Holanda, né? Onde ele gostou lá de uma menina. Ele alugava a casa ali. Enquanto ninguém conhecia ele adorava. De repente, os vizinhos começavam a cumprimentar ele. É o senhor Descartes, que lá. Ele já pirava, não, tem que mudar daqui, né? O povo já me conhece, o povo do lugar já me conhece, eu tenho que ir embora. O Galileu é conhecido porque ele era um frequentador de bordéis, né? Eu não sei se você sabe disso, o Galileu ele casou-se, inclusive, com uma prostituta, né? E ele era um putanheiro de mão maior, assim, né? E ele se apaixonou por uma das prostitutas, se casou com elas, e outra, o Galileu era falastrão pra caramba, né? Tem uma passagem famosíssima em que ele anunciou em praça pública as dimensões e as localizações matemáticas do inferno. Ele gostava de aparecer, né? E claro que ele sofreu as consequências disso, né? Ele teve que renegar a obra dele publicamente, porque senão ele seria morto, né, pela Inquisição. Jordano Bruno, né, anos antes dele. Uhum. Ele sabia o que poderia acontecer. Saia de mim a verdade, a frase dele, né? Que ele é verdade. Vai negar. É verdade. Ó o Ribeirão Preto, é verdade. Tá vendo? Hoje é um festival, né? Caras do século XX, né? E do Kant, pelo amor de Deus. Nós temos 10 minutos. Vamos começar no Kant aí.
Tá travado você aqui para mim. Você tá me ouvindo bem ou não? Eu tô te ouvindo bem, mas você também tá travado para mim. Vamos falando. É. Agora voltou. Ah, tá, voltou. Vamos lá. Ótimo, ótimo. Não vai passar nenhuma. Igual na live do Boulos e do Fábio Porchat, que passou a esposa do Fábio Porchat pelada atrás. Você viu essa? Não? Que isso? Capaz, passou. Melhorou demais a live. Melhorou demais. O Kant é conhecidíssimo por ser um cara metódico pra cacete, né? O Kant, ele é uma figura, ele mesmo seria uma caricatura, né? Dizem as más línguas que as senhoras de Königsberg, que é a cidade dele, né, na Prússia, elas ajeitavam o relógio, a hora que o Kant ia fazer a caminhada dele, às 15 horas e 30 minutos. Chovendo, o Kant era metódico. Nevando, o que fosse. Né? 2 vezes, né? Ele parou, não fez a caminhada dele, não é isso? Na vida inteira, né? 2 vezes. Ele nunca saiu de Königsberg, né? E ele era metódico. Professor de geografia que nunca viajou, né? Que nunca saiu dali. Interessante isso, né? Ele nunca saiu e ele é Cara, ele inaugura a filosofia contemporânea, né? Ele é um gigante do pensamento filosófico, né? E, assim, ele tinha hora para comer, ele tinha hora para tudo, né? Hora para escrever, hora para caminhar, hora para dormir. Eu não sei se o Kant fazia sexo, né? Não dá para saber isso, né? Mas se ele fizesse, é muito provável que ele fazia de meia social preta, né? Porque não... eu não sei, o cara ele tinha toque, provavelmente, né, cara? Não é possível o cara ter um negócio assim com horário desse jeito. Eu já vi dizendo que ele era um pouco autista, assim, também. Ele era daqueles gênios. Será? Pode ser, né? Daqueles gênios. Fazer diagnóstico de gente que morreu 200 anos é dureza, né? Mas... o Freud tem uma obra sobre o Leonardo da Vinci, né? Aliás, logo depois do Kant, nós temos o Schopenhauer, né? Que é um kantista, né? É um kantiano. Que Nossa senhora! Schopenhauer é loucaço, né, velho? Schopenhauer... Velho... Primeiro que ele era ranzinza pra cacete, né? Ele era... Nossa, ele era muito chato. E ele é tido como pessimista, Homero. Imagina, para ser considerado pessimista entre os filósofos, tem que fazer um esforço gigantesco, né, cara? Ele marcava as aulas dele no mesmo horário das aulas do Hegel. E tomava ele era o inimigo do Hegel. O Hegel Nossa, mas um corpo. E ele fazia ninguém, né, com ele. Ninguém que. Mas me fala uma coisa. Ele fala o seguinte para nós. Ele ensina para nós que a vida é um pêndulo entre o sofrimento e o tédio. Quem vai querer ver isso? Se o Hegel está falando que nós estamos caminhando para o absoluto, para o mundo germânico, para uma coisa otimista, paz e amor, vamos nessa junto? Cara, as pessoas querem muito mais uma autoajuda filosófica do que propriamente o cara falando que tá tudo uma bosta, e né? É só nós, né, Matheus? Só nós, meia dúzia de nós. Schopenhauer lá falando, chato pra caralho. E outra coisa, né? É muito famosa. Ele empurrou a mulher da escada, não é isso? Um processo, teve que pagar a vida inteira a indenização sobre ela. A mãe dele era escritora, né? A mãe do Schopenhauer. E os embates entre os dois eram homéricos, né? Para fazer um trocadilho. E aí tem uma passagem famosa, ele diz o seguinte: uma vez que ele briga com ela, ele fala: você só vai para entrar para a história como mãe de Arthur Schopenhauer. E olha aí, nós estamos falando dela por causa dele, né? Olha que coisa, né? É isso aí. Ele viveu uma vida muito estranha, muito nebulosa também. Ele era apaixonado por poodles, né? Ele teve vários poodles ao longo da vida dele e todos com o mesmo nome. Atma, todos os poodles com o mesmo nome, que significa, porque o Schopenhauer tem uma influência muito grande da filosofia hinduísta, né? O Atma significa o sopro do universo, né? Tudo está junto. E aí o cachorro morria, ele ia lá, pegava outro poodle e punha o mesmo nome. É ou não é coisa de maluco isso? Me fala. Matheus, o Patrick Simon, um grande cara, tá falando aqui que essa conversa daria um excelente podcast. Hein? Podemos pensar nisso aí, viu? Vai ser um prazer, cara. Um prazer. Podcast com essas histórias assim também. Bacana demais o Schopenhauer. Poxa, nossa, nós temos aqui 6 minutos. Eu tô olhando pro relógio aqui e sentindo uma dorzinha no Triste. coração. Triste, porque... Nossa, nós estamos no Schopenhauer, a leva seguinte, né? Kierkegaard e os existencialistas
Puxa vida. O Sartre, O né, Sartre. velho? O Sartre. O Sartre é outro, cara. É, a gente... horroroso. Tinha apelido na faculdade, o sapo. Eu chamava ele de sapo, tão feio que ele era. O Sartre, aliás, o Sartre, ele dá ensejo pra gente conversar sobre o poliamor, né? Que ele teve um relacionamento aberto a vida inteira com a Simone de Beauvoir, né? E mesmo sendo feio pra cacete, estrábico, ele pegava geral, né? E a Simone também, né? Os dois inteligentes, os dois pra frentex, né? E eles inventaram isso que hoje nós chamamos de poliamor, né? É muito interessante essa vida dele. E ele confessou que a Náusea, o livro, o romance, ele escreveu chapadaço, né? Ele escreveu os insights, ele era um usuário de mescalina, de várias drogas, e ele escreveu, os insights principais da obra ele teve a partir de ficar louco, assim, com mescalina, né, velho? Ele chegou a ganhar um Nobel de Literatura e recusou, gente. Recusou. O prêmio é 1 milhão de euros. Ele recusou, falou, não quero não. Você sabe, cara, eu começo a minha aula sobre Sartre falando disso. Ele fala uma frase que serve para nossa vida, cara. Um artista jamais pode se transformar em instituição, diz ele. É exatamente por isso que ele negou o prêmio Nobel. Porque se ele ganha o Nobel, ele vai... eu sempre comparo o Sartre com o Roberto Carlos. Né? O Roberto Carlos é pura instituição, né? Ele não precisa mais viver. Se tem lá o robô para fazer o show dele no fim do ano na Globo, tá tudo certo. Ele virou uma instituição, ele virou uma marca. Isso era o medo do Sartre, né? Virar uma marca e não ter mais autonomia de pensamento. Por isso que ele recusou. Embora dizem que depois ele se arrependeu, porque ele precisava da grana, né? Era uma grana boa, né? Bom, e recusar o Nobel, eu vou te contar, viu, gente? O Sartre tem umas histórias malucas também. Ele foi servir na Segunda Guerra Mundial, na famosa linha Maginot, que foi construída pelos franceses depois da Primeira Guerra, que era uma faixa de proteção contra os alemães, cheio de casamatas e túneis e tudo. E ele foi servir lá. Os alemães, muito inteligentes, né? Ao invés de enfrentar a linha Maginot, contornaram, invadiram a Holanda e a Bélgica e chegaram na França e ocuparam tudo. E o Sartre foi preso lá na linha Maginot. A linha Maginot não serviu de nada, só para gastar dinheiro. E ele foi preso, ficou 1 ano preso pelos alemães. E ele era tão feio, mas tão feio, que os alemães não acreditaram que ele fosse inteligente, que os alemães, aquele preconceito todo dos nazistas, né? Idiota demais, aquele preconceito todo, olharam para ele, acharam que ele era muito feio e relaxaram a segurança sobre ele. Ele vai trabalhar numa enfermaria lá e foge. E foge e volta para o país, na França. Ele vai viver meio que clandestino na Paris ocupada. Mas porque o povo nem deve ter fichado ele direito, esse baixinho horroroso aqui. Quem é esse cara? Eu preciso só falar uma coisa. Eu preciso falar do Wittgenstein, cara, antes de terminar. Porque o Wittgenstein, velho, ele tem uma frase que é maravilhosa, né? Ele chegou pro Russell, que era o mestre dele, e perguntou o seguinte: você acha que eu sou um completo idiota? E aí, Russell, por que você está perguntando isso, Wittgenstein? Porque se eu for um idiota, eu vou ser piloto de avião. Se eu não for, eu vou ser um filósofo. Ele falou que ele queria ser filósofo. Aí, ele escreveu o primeiro livro dele, né, o Tratactus, e ele falou, resolvi todos os problemas da filosofia. Você jardineiro. Ele escreve na Primeira Guerra Mundial, né? Ele era... Na primeira, ele é publicado em 21, na verdade, né? Sai em 21, mas ele escreve durante a Primeira Guerra. E aí, bicho, ele achou que ele tinha resolvido todos os problemas, ele foi ser jardineiro e professor primário. E aí, depois de longos... Olha, o cara acha que resolveu tudo, né? Depois de longos anos, ele percebe que não, e aí ele vai escrever o segundo livro, que vai ser publicado só depois da morte dele, né? As investigações filosóficas. Ô, Matheus, nós vamos fazer o seguinte, essa live aqui vai acabar aqui daqui a 1 minuto, e eu vou pegar mais uma cerveja, nós vamos continuar aqui mais uma meia hora aqui, você topa? Mais uma meia horinha, vamos lá. Então tá, vai acabar em meio minuto, tá, gente? Tá? Eu vou pedir 5 minutos, que eu vou pegar a cerveja, que a minha aqui já tá acabando, e vou ao banheiro, tá? E em 5 minutos a gente volta nessa live aqui de novo, então, Matheus. Maravilhoso. Tá difícil a gente acabar aqui. Tá difícil, eu tô falando correndo aqui. Isso, nós vamos voltar aqui mais meia horinha aqui, a gente fala até... Bom, até onde der aí, tá? Então, beleza. Ó, 40 segundos aí. O papo tá bom. Já me diverti demais aqui hoje, viu, com você, viu, Matheus? Maravilhoso. Então tá, vamos lá. Já vou encerrar 5 minutos. Vamos esperar aqui.
30 segundos já pode ir falando. Ela sextou com as esquisitices filosóficas. É isso aí mesmo, sextou com esquisitices filosóficas. Tem muito esquisitice pra gente falar aí. Eu tenho que falar do Nietzsche, né? Eu tenho que falar do Nietzsche, que é o meu objeto de mestrado. Eu preciso falar um pouco dele, né? Tenho que falar desses caras aí. E o Cioran, que eu nem... Cioran, sei lá que o povo fala. Eu chamei ele de Cioran. Nós nem falamos aqui, porque é de um pessimismo Cioran absurdo, né?